Olá, queridos alunos, né? Meu nome é o professor Rony, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o uso da vírgula, né? Vamos assistir uma aula sobre o uso da vírgula. Então, o que acontece? Antes de nós falarmos sobre a questão do uso da vírgula, é importante mencionar que a vírgula é um sinal de pontuação que serve para sinalizar entonações de fala. Tá? Então, o que acontece? As entonações de fala que estão presentes, por exemplo, num sinal de exclamação e num ponto de interrogação, por exemplo, né, exigem uma entonação específica. A vírgula também exige essa entonação, exige uma pausa, né? E é claro que esse sinal ele é representado justamente dentro do texto, por isso é considerado um sinal gráfico, ou seja, um sinal que está ali grafado, né, no texto. E aqui nós temos alguns exemplos aqui do quão imprescindível, né, é o uso da vírgula, né? A vírgula pode mudar o sentido, né? A ausência da vírgula ou a presença da vírgula mudam totalmente o sentido de uma frase. Então tem aqui, ó, primeiro tópico. A vírgula pode ser uma pausa ou não, né? Não, espere, não espere. Então tem, ó, nesses dois exemplos, sentidos totalmente diferentes. Num aqui eu estou dando uma ordem para esperar, tá? E no segundo eu estou dando uma ordem para não esperar. E essa mudança de sentido, né, veio a partir da presença ou ausência da vírgula, tá? Segundo tópico, ela pode sumir com o seu dinheiro, tá? Eu tenho aqui, ó, 23,4, tá? Ou seja, R$ 23,04 ou 40 centavos no caso, né? Ou eu posso ter apenas R$ 2,34. Então, o que acontece? A vírgula pode também sumir com o seu dinheiro, tá? Terceiro tópico, pode ser autoritária, né? Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Ou seja, aqui percebo que eu tenho uma pequena pausa, né? Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Então, ó, no primeiro exemplo, onde a gente tem a vírgula, né, o indivíduo aqui, ele aceita algo de bom grado e ainda agradece. No segundo, aqui, ele aceita de forma impositiva, ele é obrigado a aceitar algo. Então, percebam que há uma diferença de sentido na frase, comparando a primeira frase, que temos a vírgula, e a segunda frase, temos mudança de sentido. Então, esse é a importância, né, alguns exemplos da importância do uso da vírgula, né? A vírgula, além de sinalizar a questão de pausas na fala, ela também faz com que o sentido de determinadas frases, tá, seja justamente mudado. Então, o que acontece? Como eu já falei para vocês, né? A vírgula ela é um sinal gráfico, tá? Ou seja, um sinal grafado no texto, escrito no texto, que vai representar alterações de entonação, tá? Gramaticalmente, ela pode, por exemplo, marcar o deslocamento de um termo na frase, tá? Ela pode também sinalizar intercalações de expressões que estão dentro da frase. Por exemplo, expressões adjetivas, por exemplo, tá? Que é o que nós vamos ver ao longo dessa aula, tá? E pode sinalizar justamente, por exemplo, um sujeito, né, que está fora, por exemplo, do lugar, tá? Ou seja, ele sinaliza justamente o quê? Deslocamentos de termos, né, de palavras que estão fora do seu sentido, no caso habitual, do seu sentido normal e da ordem direta das frases. O que acontece? Primeiro, para que a gente saiba como utilizar a vírgula adequadamente, é óbvio que a gente deve primeiro conhecer o caso em que a gente não deve usar a vírgula. Então, o que acontece? A ordem canônica, ou seja, a ordem direta, né, a ordem normal, né, de uma frase em língua portuguesa é sujeito, verbo e complementos. Ou, no caso, sujeito e predicado. No caso, nós não devemos usar sujeito, no caso,
a vírgula para separar sujeito de predicado ou verbo de complemento. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo. Ó. João comprou um carro. Então, o que acontece? Eu não devo usar a vírgula depois de João, porque eu separaria o quê? O sujeito e o predicado. O predicado eu tenho o quê? O verbo e o complemento. Então, comprou o carro é justamente o predicado. Então, a gente não deve usar nesse caso. E nem tampouco separar o verbo do seu complemento. Então, comprou, se eu usar aqui a vírgula, depois de comprou, eu estou usando a vírgula erradamente. Tá? Então, a gente não deve usar a vírgula nem para separar sujeito e predicado, nem tampouco de verbo de complemento. E agora nós vamos para os casos em que nós usamos a vírgula. Tá? Primeiro caso, para isolar o aposto. Né? Então, ó, o tempo, nosso inimigo, foge rápido. O aposto, na verdade, é uma expressão que explica um termo antecedente dentro da frase. Ou seja, no caso aqui, o nosso inimigo é justamente uma informação que explica o que é o tempo, o que caracteriza o tempo. Então, todo aposto, que é um conteúdo aí que vocês estudam aí no 8º ano, é justamente o que? O nosso inimigo aqui é uma expressão explicativa que se refere a um termo que já foi mencionado. Então, nosso inimigo, né, é uma expressão que explica, que caracteriza tempo. Segundo tópico, né, para isolar vocativos, ou seja, o vocativo é justamente um chamamento, tá? Então, ou seja, uma convocação, eu estou me referindo diretamente à pessoa. Então, ó, vejam, leitores, como é fácil, né? Então, eu estou o quê? Chamando a atenção dos leitores, tá? Então, leitores aqui vai estar entre vírgulas, né? Eu estou destacando a pessoa com quem eu estou falando. Então, o vocativo é justamente isso, tá? Indica uma convocação, um chamamento. Então, o que acontece? Essa expressão, assim como a primeira, vai estar entre vírgulas, tá? Terceiro tópico, para separar termos coordenados em enumeração, ou seja, palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Então, eu tenho aqui, ó, o livro estava velho, sujo, rasgado, imprestável. Então, em todos os casos aqui, eu tenho o quê? Eu tenho adjetivos, ou seja, todas essas palavras aqui, né, colocadas de forma independente e que caracterizam o substantivo livre, elas pertencem à mesma classe gramatical. Então, eu uso justamente as vírgulas. Quarto tópico, para nome de lugar anteposto à data. Então, eu tenho aqui, ó, geralmente aqui em cartas, né, nós usamos São Paulo, 30 de setembro de 2009. Então, São Paulo eu tenho aqui, ó, separado aqui entre vírgulas. Eu uso aqui para separar nome de lugar em relação aqui à data. Quinto tópico, né? Para adjuntos adverbiais fora da posição padrão. Geralmente, os adjuntos adverbiais ou advérbios, elas vêm próximas a um verbo ou a um outro advérbio, tá? Ou seja, a função de um adjunto adverbial, né, é justamente o quê? Fazer a especificação, tá, referente a um verbo ou a um outro advérbio, né? E lembrando, ó, quando nós falamos aqui de adjuntos, estamos falando justamente de uma palavra que está próxima à outra. No caso aqui, habitualmente, o advérbio vai estar próximo a um verbo ou a um outro advérbio, especificando o seu sentido. Então, eu tenho aqui, ó, esses adjuntos adverbiais aqui, obviamente, estão fora do seu lugar habitual. Ontem, João comprou um carro para a esposa. Tá? Então, eu tenho justamente o quê? O ontem, um adjunto adverbial que está o quê? Deslocado. Ele devia estar próximo, no caso, ao verbo. Então, para sinalizar essa quebra, né, de posição normal de um advérbio, eu vou colocá-lo aqui entre vírgula. Segundo tópico, ele, com razão, sustenta
opinião contrário. Então, eu tenho justamente outro adjunto adverbial, né? No primeiro eu tenho de tempo e no segundo eu tenho, no caso de modo, né? Então, eu tenho, ó, separado aqui entre vírgulas, tá? Ele, com razão, sustenta opinião contrária. Sexto tópico, para a intercalação da conjunção, tá? Então, eu posso ter justamente uma conjunção aqui no meio da frase, só que eu posso ter isso, só que eu tenho que sinalizá-la entre vírgulas. Não há, portanto, razão para medo. Então, eu tenho justamente uma conjunção conclusiva aqui no meio da frase. Se posso sinalizá-la entre vírgulas. Sétimo tópico, para a intercalação de expressões explicativas, né? Como eu falei lá no início da nossa aula, ó, expressão explicativa, ou seja, por exemplo, ou isto é, tá? Ó, ele se omitiu, isto é, acovardou-se. Então, o que acontece? O isto é uma expressão aqui explicativa, portanto, eu devo colocá-la entre vírgulas quando ela vier aí no meio da frase, ou seja, quando ela vier intercalada aqui entre os elementos aqui da frase. Oitavo tópico, quando houver mais de um adjunto adverbial, né? Ou seja, quando eu tiver mais o quê? Mais expressões adverbiais, tá? Em uma frase. Exemplo, João comprou um carro para a esposa ontem, antes do almoço. Eu tenho o quê? Dois adjuntos adverbiais, né? De tempo. Então, eu tenho justamente o ontem, tá? E o antes do almoço. Quando eu tenho dois adjuntos adverbiais, eu coloco aí as vírgulas entre elas. Aqui, próximo tópico, em orações subordinadas adjetivas explicativas, né? Então eu tenho, ó, os livros que estavam expostos foram vendidos, ó. Eu tenho justamente uma oração explicativa que estavam expostos, justamente o que? Caracterizando livro. Não são quaisquer livros, são apenas aqueles que estavam expostos. Então, essa frase explicativa referente a um termo antecedente, eu coloco aqui, separo entre vírgulas. Em orações subordinadas substantivas apositivas, ou seja, nas orações que exercem função de aposto, né? Então eu tenho aqui, ó, eu só desejo uma coisa, que a música o acalme. Então, ó, outra oração aqui que vai explicar, ou melhor, que vai caracterizar um termo antecedente, coisa, né? Que coisa era essa? No caso, ou melhor, que desejo era esse, né? Então, que a música o acalme. Então, que a música o acalme aqui é uma oração que vai determinar que tipo de desejo é esse. Então, essa expressão ela deve ser colocada aqui entre vírgulas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, mais um exemplo, em orações coordenadas. Lembrando, pessoal, as orações coordenadas são aquelas orações que podem vir acompanhadas, no caso, de conjunção, ou podem vir também sem a conjunção, como é o caso aqui das orações que a gente vai chamar de coordenadas assindéticas, ou seja, o síndeto se refere justamente à conjunção. No caso aqui, assindéticas, ausência. Então, eu tenho, ó, foi à livraria, folheou os livros, nada comprou. Então, eu tenho justamente essa expressão aqui, tá? Coordenada, sendo separada entre vírgulas, tá? Lembrando, as orações coordenadas são orações que são semanticamente independentes. Eu posso, ó, cortar essa, por exemplo, essa oração que está aqui entre vírgulas e a frase ela continua com sentido. Por isso elas são chamadas de orações coordenadas, beleza? Vamos lá. Orações coordenadas sindéticas. Essas sim, essas têm a conjunção. Então eu tenho aqui, ó, só que, lembrando, as vírgulas são colocadas nas orações coordenadas sindéticas quando elas não são introduzidas pela conjunção e. Então, ó, não é introduzida pela conjunção e, coloco aí essa oração coordenada sindética entre vírgulas.
Foi à livraria, mas nada comprou, né? Então, percebo que eu tenho o sim dito, ou seja, a conjunção mas, né? E aí ela é separada aí pela vírgula. Vírgula, no caso opcional, caso em que a vírgula opcional, né? Estamos nos encaminhando aí para o final da nossa aula. Primeiro tópico, para marcar elipse do verbo. O que é uma elipse? Né? A elipse é justamente quando o verbo ele está oculto, mas a gente sabe pelo contexto, tá, que o verbo está lá, ou seja, é um elemento de coesão textual para que a gente não precise repetir a mesma palavra. Exemplo, nós argumentamos com fatos e vocês com hipóteses, ou seja, nós argumentamos com fatos e vocês argumentam com hipóteses. Então, isso é a elipse, quando eu emito, ou melhor, quando eu omito, tá, uma determinada palavra, mas eu sei que ela existe dentro do contexto, tá? Então, ó, a vírgula opcional, nesse caso, né? Então, eu trouxe as duas frases aqui, uma com vírgula e a outra aqui sem vírgula, ambas estão corretas, né? As leis são feitas pelos homens e os costumes pelas mulheres, né? Ou seja, o verbo aqui, fazer, tá? Está também omitido, no caso, pelo contexto. Segundo tópico, é intercalação de elementos circunstanciais de tempo. Então, eu tenho aqui, lembrando, ó, vírgula opcional. Não fomos hoje felizes. Não fomos hoje felizes. Em ambos os casos, tanto a ausência quanto a presença de vírgula estão corretas. Lembrando que nesse caso a vírgula é opcional. Terceiro tópico, intercalação de elementos circunstanciais de lugar. Ó. Os estrangeiros não são aqui respeitados. No segundo tópico, os estrangeiros não são aqui respeitados. Então, eu tenho justamente esse adjunto, essa expressão aqui circunstancial de lugar, que pode ser colocada entre vírgulas ou também pode não ser colocada entre vírgulas. Nos dois casos estão corretas. Quarto tópico, intercalação de elementos circunstanciais de modo, ou seja, expressões adverbiais de modo, ó, que elas podem ser colocadas em vírgula ou não. Primeiro aqui, ó, mas sem você perceber, o tempo passou. Mas, sem você perceber, o tempo passou. No caso, a expressão sem você perceber pode ser colocada entre vírgulas ou não. Nesse caso aqui, ó, mais um caso de expressão adverbial, de modo aqui colocado ou não entre vírgulas. Um caso de vírgula opcional, tá? Então, pessoal, agradeço pela atenção de vocês. E lembrando, hein, ó, conteúdo visto, ou melhor, conteúdo dado é conteúdo estudado. Até a próxima.